Marcos 7, 24. Diz assim: Jesus saiu daquele lugar, foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa, não queria que ninguém o soubesse, contudo não conseguiu manter em segredo a sua presença. Veja, eu vou fazendo a leitura de maneira pausada e nós vamos conversando. Mais um evento, mais um episódio, onde Jesus ele sai de uma região, vai para outra região, agora ele entra numa casa, e nessa casa que ele está, a ideia, a intenção é que ninguém soubesse que ele estava ali naquele lugar. Essa era a ideia. Só que o final do verso 24, ele diz assim, contudo não conseguiu manter em segredo a sua presença. E aí, eu começo conversando com você, abordando essa situação. Jesus estava naquela casa. A ideia era que não fosse espalhado que ele estava naquela casa. Mas não tem jeito. Eles não conseguem manter segredo. E é claro que não vão manter segredo. Porque onde Jesus está, não tem como não ser notado. Não tem como não ser notório. Não tem como não ser visto. E aí, eu converso com você, por exemplo, fazendo menção do texto que diz, olha, uma cidade edificada sobre o monte, não tem como ela ser escondida. O candeeiro, quando você acende a chama do candeeiro, que é um recipiente que recebia ali o querosene, e a partir do querosene a chama, não é aceso para ficar embaixo da mesa. Ele é aceso para ficar no lugar mais alto possível. E quanto mais alto a chama ela era colocada, maior a abrangência da luminosidade. Então, tem uma coisa importante aqui no começo da nossa conversa, que é assim, não tem como esconder quando Deus está trabalhando na vida de uma pessoa. Não tem como nós... Você lembra de um comercial, que passava, que era e agora, se eu fizer confusão, você me corrija, que eu sei que você vai lembrar, pode ser que eu faça confusão. Hoje eu estou meio nostálgico, estava falando com a Juliana, com a Natália, com a Giovana. Lembra daquele comercial que passava do presunto? Era o presunto Perdigão ou Sadia? Sadia. Não estou ganhando nem R$1 da Sadia, viu, irmão? É só para... Eu lembrei aqui. Lembra que vendava o olho da pessoa? Eram crianças, se eu não estiver enganado. Aí vinha passando a mão no presunto. Esse não. Esse, não. Esse, aí ainda a criança falava, está querendo me enganar? Aí, é esse. Aí, quando colocava a mão na peça do presunto, identificava a peça certinha do presunto, né? Ou seja, não tem como ficar escondido algo que está sendo feito por Deus. Pelo fruto você conhece a árvore. Por isso que nós devemos de ter uma clareza a respeito do que nós estamos fazendo aqui. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo aqui. Nós não podemos vir para cá para distrair a cabeça. Eu vou lá, eu gosto de distrair a cabeça. Eu vou ficar em casa, fico em casa só pensando coisa ruim. Em vez de ficar pensando coisa ruim lá em casa, eu vou lá na igreja, escuto alguma coisa boa. Não é essa a ideia. Nós saímos da nossa casa e nós chegamos até aqui, esse lugar, essa casa de oração, esse lugar onde se reúnem homens e mulheres de Deus, porque nós sabemos que aqui há um grupo de pessoas buscando a face de Deus para que algo seja transformado nas suas vidas. Diga amém e diga graças a Deus. Por isso que não dá, irmão, não dá.
Não dá para nós, de repente, querermos esconder que alguma coisa está acontecendo na nossa vida da parte de Jesus. Por isso que a pessoa que está sendo tocada por Deus, ela está sendo tocada por Deus, ela vai querer ser batizada, por exemplo. É algo natural. Eu não sou batizado, eu quero ser batizado, porque não tem como. É algo que acontece dentro ali. É aquela pessoa que se ela vive amaziada, abrasada, tico-tico no fubá, e tem aquela outro tanto jeito de, né? A pessoa logo ela identifica, ela fala: não. Eu quero ajustar a minha vida, eu quero fazer o que é certo. Eu quero fazer o que a Bíblia ensina que tem que ser feito. Se a pessoa ela está nas drogas, ela usa droga, ou ela está no vício da bebida, ou de qualquer outro vício, porque não é só bebida que é vício, há outros tantos tipos de vício. Comer demais também é vício, por exemplo, chamado glutonaria. Se a pessoa ela está em desacordo com a palavra em alguma área da vida dela, ela vai sendo tocada e incomodada pelo Espírito Santo, para que ela por si só se ajuste à palavra. Não é a palavra que se ajusta a ela, é ela que se ajusta à palavra. Veja que até havia intenção, estamos no verso 24, estamos juntos aqui, não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, contudo não conseguiu manter em segredo a sua presença, porque quando Deus está trabalhando, não tem como não ser notado. Diga amém e diga graças a Deus. Irmão, irmã, é aquela conversa que tem gente que não gosta, mas não é porque a pessoa não gosta que a conversa deixa de ser certa. A pessoa está dentro da igreja já há algum tempo e continua fazendo as mesmas coisas, indo para os mesmos lugares, andando com as mesmas pessoas, tendo as mesmas atitudes, as mesmas práticas. Não mudou nada. Nem a roupa que a pessoa usava antes, ela mudou depois dela conhecer Jesus. E eu não estou aqui doutrinando para a roupa, você sabe que essa não é uma prática nossa. Mas tem gente que não muda nada. Ela não muda, ela continua do mesmo jeito. Ela arrumou uma religião, ou ela trocou de religião. Foi só uma religião que ela encontrou, talvez uma religião mais agradável, talvez uma religião, talvez até algo que hoje em dia é muito comum nós vermos e ouvirmos pessoas falando assim: porque está mais perto da minha casa. Não é o que está mais perto da minha casa, é o que está mais perto da vontade de Deus, é o que está mais perto daquilo que Deus espera para a nossa vida. É assim que deve ser a nossa avaliação em Cristo Jesus. Eu verdadeiramente está acontecendo algo na minha vida que quem olhar vai falar: você está diferente. Ele não está aqui, mas eu já falei dele mais de uma vez. Pastor Rodrigo Bortolazzo estudava com a Márcia, minha esposa, e ele era um dos piores, um dos mais perturbado da classe. Ele era uma pessoa difícil, segundo a minha esposa, ela que falou. Ele era bagunceiro e fazia uma bagunça que não era uma bagunça legal. De repente ele mudou o comportamento dele, e a turma na classe começou a achar que ele estava doente. Foi ou não foi? A turma falou: nossa, ele deve estar doente, deve estar com alguma doença muito grave. Olha como que ele parou, acabou aquele. De repente, com o passar dos dias, foram saber que ele estava em Cristo Jesus, que ele tinha aceitado Jesus, e agora ele estava reorganizando a vida dele, e hoje é um baita de um rapaz, um homem de Deus, uma pessoa, quer dizer, não tem como. Alguém vai olhar e vai falar: olha, você mudou, hein? Olha, você está diferente, hein? Olha, quem te viu e quem te vê.
Não tem jeito, não tem jeito. É o que o texto mostra para nós. Eu não vou falar da geografia de Tiro e de Sidom, eu não vou falar da situação toda, do contexto todo, da conversa que girava em torno, que ainda não era a hora de Jesus. Eu vou falar com você de algo que está aqui, implícito dentro do texto, e nos convida a pensar. Quando Deus está fazendo algo na nossa vida, não tem jeito de ficar escondido. Diga amém e diga graças a Deus. Fala para a pessoa que está pertinho de você: você está até mais bonito ou mais bonita hoje, viu? Depois que você conheceu Jesus, você melhorou, viu? A Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto. E é importante nós olharmos e nós entendermos. Vamos seguir a nossa conversa? Verso 25. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. Verso 25, veja. Uma mulher ouviu falar de Jesus. Ela ouve falar de Jesus e ela faz o quê? Ela se posiciona. Ela se posiciona. Ela sabe que Jesus está naquela casa. Ela vai até aquela casa. Mas ela não apenas vai até aquela casa, ela vai até aquela casa e ela se lança aos pés de Jesus. Aí a Bíblia tem uma série de textos que dá para nós pensarmos. Cego na estrada de Jericó. Fica sabendo que Jesus está passando, ele faz o quê? Grita: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. As pessoas até falam para ele ficar quieto. Para de gritar, cala a boca. E ele grita ainda mais: filho de Davi. A Bíblia fala da história de uma mulher que durante 12 anos tinha hemorragia, corria sangue pelo corpo daquela mulher. Ela fica sabendo que Jesus está passando na região próximo do lugar onde ela estava. Ela não podia estar no meio da multidão, mas ela sai e ela vai, e ela vence a multidão, e ela toca na roupa de Jesus, e ela acaba tendo a oportunidade de conversar com Jesus. Ela chama a atenção de Jesus com aquela atitude. A Bíblia fala de um outro rapaz, conhecido também como Zaqueu, que fica sabendo que Jesus está passando naquela região. Zaqueu quer ver Jesus, e só que Zaqueu ele não era alto, ele era de baixa estatura. A multidão dificultava a possibilidade dele conseguir ver Jesus. Ele faz o quê? Ele corre primeiro que todo mundo, sobe na árvore e fica em cima da árvore para poder ver melhor Jesus. E aí Jesus, vendo aquela atitude, Jesus faz o quê? Vai embaixo dele na árvore e fala: desce daí, rapaz, desce logo, eu tenho que ir lá na sua casa, a salvação está chegando na sua casa. Você vê, aí nós podíamos ficar falando de vários outros exemplos de pessoas que quando Jesus estava ali, perto deles, se posicionaram. Último exemplo, não vou ficar aumentando mais o número de exemplos. Jesus estava numa casa. A casa cheia de gente, na porta e na janela, ninguém entrava, ninguém saía, lotado de gente. 4 rapazes carregando um outro rapaz que estava numa cama. Aquele rapaz, ele não tinha como entrar pela porta nem pela janela. Eles arrancam o telhado e colocam o rapaz pelo telhado até Jesus. A Bíblia diz: vendo a fé que eles tinham. Quer dizer, esse ponto aqui do verso de número 25 vai mostrar para nós: Jesus ele responde quando uma pessoa se posiciona diante da presença dele. Ele responde. Quer que eu fale uma coisa boa para você pensar nessa noite? Jesus está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente no meio de vós. Jesus está aqui. E Jesus ele está olhando para a minha, para a sua, para a nossa atitude, para o nosso comportamento. Por isso que faz toda a diferença o nosso comportamento dentro de um templo. Por isso que quando nós estamos no templo, não é lugar de nós ficarmos navegando em rede social.
Não é lugar de nós ficarmos em WhatsApp, não é lugar de nós ficarmos batendo papo, não é lugar de nós ficarmos... Não. Quando nós estamos dentro do templo, a nossa atenção tem que estar totalmente voltada para o altar, da onde vem a palavra para a nossa vida. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Ele está aqui nessa noite. Se você crê, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Se você quiser bater palma para Ele, exalte a presença dEle aqui nesse lugar. Quem faz é Deus, quem opera é Deus, e a resposta de Deus, ela é mediante a nossa ação para com Ele. Verso 26. A mulher era grega, cirofenícia de origem, rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Outra coisa legal para nós pensarmos aqui a respeito dessa mulher: ela tinha discernimento, ela tinha um entendimento, ela sabia o que é que estava acontecendo na vida dela, qual era a situação que estava trazendo dificuldade na casa dela. A filha dela ficava endemoniada. O verso de número 25 fala disso. A filha estava com um espírito imundo. Aí o verso 26 fala, ela pede para Jesus expulsar o demônio da filha. Sabe, a pessoa ter entendimento, ter clareza, a pessoa conseguir ter o discernimento do que está acontecendo. Esse é um outro ponto importante para nós pensarmos no dia a dia. Aqui é tudo crente, tudo já entregou a vida para Jesus. A grande maioria já é batizado. Talvez um ou outro ainda não passou pelas águas do batismo, mas em breve nós teremos um novo batismo. Aí a pessoa, se achar por bem, batiza. Sabe, nós estamos aqui para ouvir algo que Deus tem para falar conosco a respeito do discernimento do que acontece no dia a dia, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu não lembro se eu falei ontem, se eu falei domingo, eu não lembro qual foi o dia que eu falei, mas eu falei da importância e da necessidade, do cuidado que nós devemos de ter, de não achar que tudo é demônio. Porque tem gente que vai além, tem gente que viaja, soprou um vento, a pessoa fala, o demônio que está soprando no seu ouvido. Furou o pneu, a pessoa fala, o demônio pôs o prego no pneu. Acabou o combustível, a pessoa fala, o demônio roubou o combustível do tanque do carro, da moto, do jegue, do jumento, do jet ski. Qualquer coisa, a pessoa ela vê demônio. Sabe, isso aí não é saudável. Não é saudável. Porque está do lado do fanatismo, e o fanatismo não é saudável. As pessoas fanáticas, elas amarram bomba nelas mesmas e se explodem em prol de uma causa religiosa. Fanatismo não é bom. Mas se por um lado o fanatismo não é bom, a frieza também não é bom. Tem muita gente que não está nem aí com nada. Está caindo o mundo na cabeça dela, ela fala, não, mas é assim mesmo, qualquer hora resolve, não, eu estou até acostumada. Tem gente que é assim, enquanto que tem um que é fanático, tem o outro que é frio ao extremo. Nós temos que ser equilibrado, nós temos que saber que o mundo espiritual existe. Nós temos que saber que as forças espirituais, elas atuam. Elas trabalham. Essa mulher, ela tinha esse entendimento. Ela chega e ela fala, eu tenho uma filha, e a minha filha está sofrendo por conta de um demônio que está tomando conta da vida dela. Como que foi que deu a abertura para aquele demônio entrar? Nós não sabemos. Não sabemos se ela era uma moça que ficava assistindo filme pornô. Nós não sabemos se ela era uma moça que ficava jogando aquela tábua de Ouija. Acho que é assim que fala. Se ela ficava fazendo aquela brincadeira de escrever o nome, colocar o nome no copo com água, e o nome que abria ser o namorado dela. Você lembra dessa brincadeira que a turma fazia? Alguém fazia? Não precisa levantar a mão.
Nós não sabemos se ela ficava brincando com a caneta, colocava a caneta em cima da mesa e para o lado que a caneta virar. Nós não sabemos. Não sabemos por onde que havia sido aberta aquela brecha. Mas uma brecha havia sido aberta. E a brecha aberta deu legalidade para o demônio entrar naquela casa. O demônio entrou naquela casa, passou a trazer tristeza. A menina estava possessa, mas a mãe estava totalmente arrebentada. A mãe estava totalmente enfraquecida. A mãe estava totalmente debilitada. A mãe estava sofrendo, porque quando um dentro de casa sofre, sofre todo mundo. Por isso que nós temos que ter juízo com as nossas atitudes, porque as nossas atitudes, elas podem pesar a volta da nossa casa toda. Uma base bíblica para você pensar de alguém sem juízo: Jonas dentro de uma embarcação fugindo de Nínive para Tarsis. O barco inteiro ia afundar e a turma não tinha nada a ver com o rolo que o Jonas estava arrumando para a vida dele. Tem gente que fala: a vida é minha, da minha vida cuido eu. Ah, é? E as pessoas que estão à sua volta? O filho, a filha, o marido ou a esposa, os colegas do trabalho, o patrão, a patroa, os seus colaboradores, como que é? O irmão, a irmã. A vida é nossa, mas à nossa volta nós estamos cercados de um monte de gente, familiares, amigos, conhecidos e assim por diante. Aqui nessa casa tinha uma dificuldade, um problema. A menina estava possessa. Só que a mulher, sabendo da dificuldade, ela vai até Jesus. Ela procura a resposta em Jesus. O problema aqui estava identificado, era uma dificuldade espiritual. E ela vai pedir ajuda de Jesus. Ela não tenta resolver do jeito dela. Que tem muita gente que tem dificuldade de resolver o problema e tenta resolver do seu jeito. E às vezes vai levando o problema sem trabalhar a devida resolução. Ela foi lá buscar Jesus e falar: eu tenho uma pessoa endemoniada na minha casa. Ela podia ter vergonha de falar. Tem muita gente que tem vergonha. Tem gente que fala assim: eu não gosto de me abrir. Eu não gosto de me expor. Eu não gosto que as pessoas fiquem sabendo da minha vida. Não gosta, quando é para pedir ajuda. Mas vai no Face, vai no Instagram, posta foto de tudo quanto é lugar que vai. Tudo que faz com a família, põe foto. Tudo que faz com o marido, com a esposa, põe foto. Arrumou uma lingerie nova, mas não gosta de se expor. Você está entendendo, sim ou não? A pessoa precisa aprender com essa mulher. Nós precisamos aprender com essa mulher. Essa mulher é alguém que, quando ela identifica que ela está precisando da ajuda, ela não fica fazendo serão. Ela vai procurar quem pode ajudar a resolver o problema na vida dela. E quem podia ajudar a resolver o problema se chamava Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nós não podemos e não precisamos ficar com o problema se arrastando na nossa vida dia após dia. Nós devemos de fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui. Estarmos nos reunindo, estarmos ouvindo a palavra, tendo fé gerada em nosso coração e nos posicionando para que a situação mude. Para ela era uma situação espiritual. Tem aquele que é uma situação financeira, profissional. Tem aquele outro ainda que vem, que é a dificuldade física. Às vezes é até uma dificuldade da alma. Tem o outro que é a dificuldade familiar. Tem o outro que é a dificuldade de relacionamento, de socializar e assim por diante. É buscar em Jesus a mudança. E Jesus tem resposta para entregar. Diga amém e diga graças a Deus. O verso de número 27 diz assim: ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Não é correto tirar o pão dos filhos, lançar o pão aos cachorrinhos. Não é correto. Olha o que Jesus estava falando. Eu vim por causa dos judeus. Você não é judia. Você é gentia. Você tem que esperar um pouco.
Daqui a pouco o evangelho vai alcançar até os confins da terra. Ainda não chegou a minha hora. Com outras palavras, é isso que Jesus está falando para ela. Mas olha o que ela fala no verso de número 28. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas da criança. Essa mulher, ela estava decidida a tomar posse da bênção dela. Ela está falando assim, ó: eu não sou cachorrinha, minha filha também não é cachorrinha, mas nós sabemos que quando os humanos eles estão comendo, os cachorrinhos, eles ficam à volta da mesa esperando que alguma coisa caia para que eles possam comer. Na casa de alguém o cachorrinho fica assim? Fica. Lá em casa, se você bobear, os cachorros sentam primeiro que você na cadeira. Pelo amor de Deus. É verdade. Então, ela está falando, Jesus está falando de figura, e ela está falando em figura também. Ela está dizendo: eu sei bem como funciona. Eu sei muito bem como funciona. Os cachorrinhos, eles não ficam sem resposta. Agora, eu não sou cachorrinha. Minha filha também não é cachorrinha. E nós estamos aqui porque nós sabemos que o Senhor tem algo para entregar na nossa vida. O verso de número 29 mostra o desfecho da conversa. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta. Por causa do quê? Da resposta. Ela não ofendeu Jesus, ela não chateou Jesus, ela não falou nenhuma mentira, ela não foi rude, ela não foi sisuda, ela não foi destemperada. Ela simplesmente argumentou dizendo assim, ó: eu sei que o Senhor tem alguma resposta para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, e é tudo o que eu estou querendo nesse momento. Não estou querendo nada além disso. E Jesus, a Bíblia diz, por causa dessa resposta você pode ir. Você vê como que é a Bíblia fala que a nossa palavra ela tem poder de cura e de morte, de abençoar e de amaldiçoar. A nossa palavra, da nossa boca, pode sair uma palavra que sirva de remédio na vida de alguém. Você vê a importância de nós pensarmos, de nós dosarmos. Você vê a importância de nós fazermos uma avaliação. Eu não lembro se foi hoje de manhã, se foi ontem na célula. Não lembro. Eu só sei que eu comentei dizendo assim, ó: muitas vezes eu acabo falando, a minha fala é mais rápida do que a minha cabeça. Eu penso, mas quando eu pensei já falei. Aí eu falei, às vezes eu perco a bênção por causa de falar do jeito errado ou na hora errada. Eu não sei você, irmão, eu estou conversando o meu pecado aqui, que inclusive eu tenho pedido para Deus me ajudar. Você, eu sei que não. Eu sei que você só fala a coisa certa na hora certa, e graças a Deus por isso. Eu não. Eu estou precisando melhorar. Essa mulher aqui, ela deu a resposta certa, a palavra certa. Eu sei que o Senhor tem algo para responder na minha vida, na vida da minha filha, na minha família. Só estou aqui por isso. Não estou querendo nada além disso. E aí Jesus ele libera a palavra. Essa resposta fez com que o demônio saiu da sua casa. Pode ir. Olha o texto. Você pode ir. O demônio já saiu da sua filha, da sua casa, da sua filha. Pode ir. Apenas a palavra. Apenas a palavra. Eu acho interessante que essa mulher aqui, ela não precisou de fazer uma campanha de 3, de 4, de 5, de 7 semanas na casa dela.
Ela não precisou de ir, de visitar, de orar, de derramar óleo. Não precisou. Só a palavra mudou a história daquela mulher. Não estou dizendo que não é legal, que não é bom, que não é importante. Não. Se nós temos e podemos fazer a visita aí, fazer oração e corrente e campanha, o que dá para fazer, ótimo, vamos embora, vamos fazer. Se não vai atrapalhar em nada e não vai nos fazer pecar, ótimo. Mas ela aqui simplesmente recebeu a palavra. Vá. A sua filha já não tem mais nenhum demônio enchendo a paciência dela. E aí o verso de número 30 mostra o quê? Ela foi para casa e quando ela chega na casa dela, ela encontra a filha como? Deitada na cama. E o demônio já tinha a deixado. Sabe, é uma história que mostra para nós o poder da simplicidade aliado à atitude. Às vezes nós queremos muita história, às vezes nós queremos muita parafernália, às vezes nós queremos pirotecnia, às vezes nós queremos, porque o pastor, se não for o pastor que planta a bananeira, não vai acontecer o milagre. O que nós precisamos se chama palavra de Deus. O que nós precisamos se chama acreditar na palavra de Deus. É o que nós precisamos. É responder à palavra. Essa mulher, quando ela sabe que Jesus está na casa, ela vai, ela se posiciona, ela chega, ela se lança aos pés de Jesus. Ela vai até Jesus e ela fala, ela conta o problema dela. Tenho uma filha, minha filha está endemoniada. Eu preciso que a minha filha seja liberta. Eu preciso, Jesus fala, dona, não toma por mal não, mas essa história aí ainda não dá para ser resolvida, não dá para fazer nada, porque primeiro os filhos têm que comer. Mas a Bíblia fala o quê? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, ele deu a eles o direito de se tornarem filhos de Deus. E isso ensina para nós, e eu vou finalizar a conversa aqui. Isso ensina para nós, não importa se as pessoas à nossa volta não estão querendo, o importante é que nós queiramos. Não importa se as pessoas à nossa volta, elas não estão preocupadas, com vontade, desejando a ação de Jesus na vida delas. O importante é que nós estejamos. Comecei a conversa falando com você. Você não veio aqui distrair a cabeça, você não veio aqui passear, você não veio aqui porque não tinha nada para fazer. Pelo contrário, você veio aqui porque você sabe que Jesus está nesse lugar, e você veio aqui porque você sabe que Jesus pode mudar a sua história. Então, se lance, se envolva com Jesus, tenha um comprometimento com Jesus, aceite Jesus como Senhor da sua vida, aceite Jesus como Senhor da sua casa, da sua família, passe pelas águas do batismo, participe de Santa Ceia, se envolva, participe com uma célula, venha para o culto de oração, venha para o culto da celebração com a família no domingo, vai desenvolvendo a sua vida, porque Deus tem muita coisa para fazer na sua vida e através da sua vida. Aquela mulher, ela foi buscar para a filha, e a Bíblia diz que quando ela volta para casa, a filha estava deitada, dormindo. O texto não diz, mas eu acredito que quando ela acordou a menina acordou, nossa, estou com uma fome, não tem nada para comer aí não? Fique em pé. Acordou querendo comer, acordou querendo dar sequência na vida. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos abençoe, que a simplicidade faça parte do nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus. É a simplicidade.
mas é a simplicidade aliada à atitude, à prática da palavra. Não seja apenas ouvinte, mas seja também um praticante. Eu quero orar com você. Eu quero orar. Essa mulher, ela recebeu um milagre. Ela foi até Jesus e Jesus operou um milagre na vida dela. Eu quero orar com você. Pastor, eu estou precisando de um milagre. Converse com Jesus, igual aquela mulher conversou com Jesus. Eu tenho certeza que Jesus vai operar o milagre na sua vida. Vai operar o milagre na sua casa. Vai operar o milagre na sua família. Eu tenho certeza, porque a Bíblia diz: peça, porque o que pede recebe. Bata, porque ao que bate, a porta se abre. Busque, porque todo aquele que busca, encontra. Deus vai te responder. Fale com Ele agora. Feche seus olhos, se você se sente à vontade de orar com o olho fechado. Feche o seu olho e converse com Ele. Abra o seu coração a Deus. Deixa Deus tocar na sua vida. Deixa Deus tocar em você. Pastor, eu preciso aperfeiçoar o meu relacionamento com Deus. Pastor, eu preciso melhorar o meu relacionamento com Deus. Fale com Ele. Converse com Ele. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro com esse povo. Eu oro com a Bíblia aberta, meu Deus. Nós viemos aqui, meu Pai, nessa noite, buscar no Senhor uma resposta. Nós não viemos para cá para distrair a cabeça, para passear. Pelo contrário, nós viemos para cá porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Há pessoas que estão conosco através da transmissão. Pessoas que estão como aquela mulher, precisando de uma resposta na família. Na casa daquela mulher, um espírito mau agia, trabalhava, mas aquele espírito, ele foi embora por causa da palavra. Assim eu oro, para que na vida, na casa, na família do meu irmão, da minha irmã, tudo que não é do Senhor, tudo que não provém de Ti, caia por terra. E eles possam sim, meu Deus, por causa da resposta deles, viver o milagre que o Senhor tem para cada um, em nome do Senhor Jesus. Diga assim, ó: Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de pensar com a Bíblia aberta sobre a história de uma mulher vencedora. Eu tomo posse para a minha vida, em nome de Jesus. Bate palma.